O Bruno trouxe pra gente aqui receitas que são muito práticas e realmente bastante rápidas para que a gente possa incluir aí na nossa rotina do dia a dia e facilitar a prevenção da osteoporose. Nós vamos fazer 2 receitas, né, Bruno? Isso, vamos fazer 2 receitas. Vamos trabalhar com uma farofa, primeiramente, e depois com um suco verde. Essa farofa a gente pode chamar de uma farofa de cálcio, é isso? Pode ser chamado sim. A gente vai vamos utilizar 3 sementes, né? Vamos triturar ela, levar ao forno. Vai ter uma grande quantidade de cálcio e a pessoa vai utilizar, como você acabou de comentar, para ter essa mudança, né? Essa variação de não só ingerir o cálcio no leite ou nos derivados e no queijo. Basicamente, para essa farofa, então, a gente separou aqui 200 gramas de semente de girassol, separamos também 100 gramas de linhaça e 100 gramas de gergelim. Aqui no caso nós estamos utilizando o gergelim preto, mas pode ser a outra variação do gergelim também, né? Como que é feita essa farofa, Bruno? Na verdade, assim, é muito simples, tá? Vamos precisar de um liquidificador. Nós vamos colocar as sementes direto aqui. Em seguida nós vamos triturar um pouquinho mais, justamente porque a semente de girassol ela é um pouco mais grosseira. Vamos fechar aqui rapidamente e vamos triturar. Dar uma mexidinha para dar uma misturadinha, sempre com o liquidificador desligado. Pode também deixar, Carol, de uma maneira mais grosseira, opcional, né? Lembrando que pode ser utilizado um próprio processador também. Aqui a gente pode deixar ela também de uma maneira um pouquinho mais grosseira, tá? Não tem problema nenhum. Uma forma tradicional para se levar ao forno e vamos espalhar ela dessa maneira aqui. Retirando sempre esse excesso que ele fica acumulado aqui no fundo. Bem triturado mesmo, fica parecido com uma farofa. Isso. Vamos só mostrar para o pessoal de casa a consistência que ficou esse... depois de processado, né? Depois de processado ele vai ficar assim. Como eu já comentei, Carol, pode ficar de uma maneira um pouco mais grosseira, né? Fica a critério, depende do que a pessoa vai misturar. Então agora a gente vai levar o forno pré-aquecido, 180 graus, em torno de 10 a 15 minutos. Como eu já tinha comentado em outros programas, sempre a pessoa dando aquela olhadinha básica lá no forno, para ver se não queimou. Também pode ser utilizado direto na frigideira, de uma maneira mais grosseira, ela também vai torrar a semente tranquilamente. Então a ideia é triturar todas essas sementes, torrar e após isso nós podemos armazenar isso em casa. Isso, pode se armazenar naquele vidrinho tradicional que todo mundo tem, sabe, que você comprou alguma coisa em conserva, um pepino, seja lá um palmito, qualquer coisa assim. Você guardou dentro, bem fechadinho, evita estar em contato com luz, tá pronta a tua farofa de cálcio. Essa farofa a gente pode utilizar como acompanhamento para outras preparações, né? Então você pode utilizar numa vitamina, você pode utilizar até com o próprio iogurte, que seria outra fonte de cálcio, com uma fruta picada, né? Isso pode ser utilizado também com preparações salgadas, né, Bruno? Também pode ser utilizado. Então se quiser utilizar junto com o próprio arroz e o feijão e polvilhar um pouquinho dessa farofa, fica saboroso e a gente consegue enriquecer essa preparação com o cálcio. Vamos fazer o seguinte, vamos levar para o forno e enquanto ela torra, a gente vai fazer um suco verde. Isso aí. Então tá bom. Enquanto a nossa farofa está no forno, a gente vai fazer um suco verde. Tá bastante na moda esse suco, né, Bruno? Verdade. O que nós vamos usar? Nós vamos usar o ácido dessa receita, folha de couve, tá? De preferência orgânica, né? Vamos utilizar a água de coco, tá, Carol? Uma base de 1 copo, certo, né? O gengibre ralado a gosto, tá? E uma maçã que eu somente dividi ela e tirei a semente. Simples assim.
Antes de você continuar, eu acho legal a gente ressaltar a questão do gengibre. Ele é um pouquinho mais forte, não são todas as pessoas que aceitam, né? Então comece com calma na quantidade do gengibre, né? Se você nunca tomou suco verde e se empolgar um pouquinho na quantidade de gengibre, é provável que você não queira mais consumir o suco. Então, com calma na quantidade do gengibre. Ok, vamos lá? Vamos lá. Então tá, pegamos o liquidificador, como eu comentei aqui, nós vamos utilizar a folha, somente vamos tirar o caule, tá ok? Vamos dividir ela e colocar aqui direto no liquidificador. Se ela for pequenininha, pode usar 1,5, tá, Carol? É a gosto na quantidade que a pessoa quer fazer o suco, né? Pode também ser armazenado, né? Você pode comprar nessas lojas de embalagem essas garrafinhas que já vêm com o próprio lacre, você pode deixar congelado, é super fácil de fazer e bem legal também. Ele tem um potencial muito bom na proporção de cálcio, até mesmo pela folha verde. A folha verde é muito rica em cálcio, né? E além do mais, o suco verde tem um potencial antioxidante, termogênico, ele é milagroso. É milagroso, né? E ele também nos ajuda a liberar essas toxinas que às vezes a gente acumula, né, durante o dia do próprio ambiente, de outros condimentos, de outros derivados, e também ressaltando, né, Carol, que ela tem uma boa quantidade de magnésio, né? E esse magnésio ajuda a fixar o cálcio no osso. É legal ressaltar isso. Então aqui a gente tem uma combinação perfeita. Realmente um milagre. Um pouquinho de gengibre aqui para dar um gostinho. Eu adoro gengibre, coloquei um pouquinho mais. Ai, eu que vou experimentar, me deu medo. Não, o gengibre é forte, mas é muito saboroso, né? E vamos colocar aqui a maçã. Agora é só bater. Uma coisa que é interessante se colocar do suco verde, né, Bruno, é que primeiro ele tem que ser consumido sem coar, de preferência. Porque a proporção de fibras e até das próprias vitaminas são mantidas se a gente não coar esse suco. Quem não tem o hábito de consumir um suco mais denso, assim, estranha um pouco no começo, mas ele não fica mais ruim por causa disso. E outra questão é as frutas. A gente pode variar essa fruta, pode variar. E eu, na verdade, utilizei a maçã porque a maçã é uma fruta de fácil acesso, né? Isso. Não tem desculpa, não vou encontrar, no mercado sempre vai ter uma maçã. Pode utilizar qualquer outra fruta, uma fruta cítrica também fica a gosto. Bom, eu sou suspeita a dizer porque eu adoro suco verde, né? Mas realmente, para quem tem a dúvida e nunca consumiu o suco verde em casa, se o sabor da couve ressalta. Porque esse é um grande preconceito, né, das pessoas. Eu não vou tomar suco verde porque eu não gosto de couve. Ele ressalta, mas de uma forma muito leve, né? Por exemplo, eu estou sentindo muito mais o sabor da maçã do que da própria couve, né? Então não fique com medo de fazer esse experimento em casa. É uma forma muito legal também de oferecer para os teus familiares coisas que eles não consomem na alimentação do dia a dia, né? E a couve é uma delas, né? A gente também pode variar a couve, Bruno, com agrião, com pepino, com espinafre, né, com brócolis. Existem outras coisas que a gente pode colocar no suco verde, apesar de que a couve, como o Bruno colocou, ela realmente é a estrela, né, do suco verde. Se ouve falar muito sobre isso. Eu vou continuar tomando meu suco aqui, enquanto a gente vai dar uma olhadinha se a nossa farofa já está pronta para mostrar para vocês o aspecto final desses cereais torrados. E a nossa farofa já está pronta e realmente ela fica mais escurinha. E o cheiro vocês vão entender só na hora que vocês fizerem em casa. Bruno, super fácil, né? Muito simples. E em relação à durabilidade, depois você deu a ideia das pessoas colocarem ali num potinho de vidro, aqueles potinhos que sobram das conservas. Quanto tempo a gente pode guardar? Olha, a semente assim, tranquilamente, ela passa de 1 mês também, sabe? Ela não precisa de nenhum conservante, nada, ela vai ficar em pó. Em pó ela pode permanecer tranquilamente mais de 1 mês. Claro que o ideal é você fazer mais ou menos por uns 30 dias, uma quantidade legal, para você ter essa praticidade de todo dia. Você pode contar em questão de colheres, né? 30 colheres, 60 colheres, como você quiser ou conforme você for utilizar no dia. O importante é saber que ela vai ficar sempre um pouquinho mais torradinha do que aquilo que ela era, né, no tradicional. Pode deixar um pouquinho mais no forno, também isso é opcional. O importante é ela não queimar, porque
porque dela não vai dar um gosto agradável e também vai perder muito da propriedade da própria semente. Então aqui, nessa maneira, Carol, ela está pronta para você utilizar com iogurte, com uma vitamina de manhã cedo, pode colocar no arroz, como você comentou, até na salada também pode ser colocado. Isso. Pode utilizar da maneira que você quiser, tá? Ela não tem um gosto forte, assim, tão predominante, mas vai ajudar na sua dieta e também na sua saúde. Certo. Então estão aqui algumas dicas sobre como acrescentar alimentos fonte de cálcio na sua alimentação. Bruno, muito obrigada de novo pela tua participação. É sempre muito enriquecedor os detalhes que você traz pra gente, as tuas dicas. Obrigado, Carol. Eu que agradeço. Espero ter ajudado o pessoal de casa mais uma vez a ter essa praticidade que todo mundo espera. E até a próxima. Até a próxima. Daqui uns dias o Bruno volta com a gente e hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela tua companhia no nosso programa e eu espero que as nossas dicas sobre osteoporose tenham sido esclarecedoras e possam ter acrescentado para você que precisa ter um tratamento para essa condição clínica. Até o próximo!